Tomara aqui a conversa então com o Rogério Dutra dos Santos. Rogério, você me escuta? A conexão estabilizou? Perfeitamente. Então, vamos retomar a sua resposta. Você falava da excepcionalidade desse caso, mas que na verdade existe uma fundamentação jurídica sim que justifica a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson. Isso, porque segundo a gente tem observado, né, e a própria decisão do ministro deixa claro, o Roberto Jefferson supostamente cometeu um conjunto de atos que foram divulgados por redes sociais, WhatsApp, meios de comunicação, no sentido de atentar fisicamente contra os ministros do STF e pela derrubada do STF, pela tomada pelo assalto armado ao STF e à Câmara de Deputados, né, porque ele faz ameaças no texto ali, pelo menos o Alexandre de Moraes deixa isso claro, a própria CPI da Covid, né, no Congresso Nacional, dizendo que tem que ser invadida e os senadores devem ser expulsos com base no pescoção e colocados ali para se afogar ou algo semelhante ali no lago em frente ao Congresso Nacional e portando armas, né? Então, essas condutas reiteradas que foram registradas, segundo o Alexandre Moraes, desde fevereiro desse ano, dão conta de uma ameaça explícita, armada, contra o STF, contra o Congresso Nacional e, portanto, contra a democracia brasileira. Tá? E ameaça armada de grupos organizados, como é o caso aí, né, do PTB, que é um partido político, Roberto Jefferson, que é o presidente de um partido político, fazer isso armado nas suas manifestações, conclamando que a população armada tome essas instituições de assalto, isso é um crime previsto, inclusive, na Constituição, no artigo 5º, inciso 34, 44 da Constituição. Então, não resta dúvida que é preciso, numa situação como essa, de ameaça à democracia, de ameaça ao Estado democrático de direito, que tanto a Corte Constitucional, que a Corte Constitucional a defesa última da Constituição, né? A função do STF é defender a Constituição de ataques contra ela, mas também ao Congresso Nacional, que tem essa prerrogativa, tá? Não fez nada o Congresso ainda, mas pode vir a fazer também, no sentido de defender a autoridade dessas instituições. É isso que o princípio do contempt of the court estabelece, quer dizer, não se pode permitir um ataque à autoridade judicial, né, um desrespeito à autoridade do sistema judiciário ou da Corte Constitucional. Tá? Isto é assim desde sempre, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, com o novo CPC, né, com o novo Código de Processo Civil, no seu artigo 77, a pena de prisão, inclusive, está prevista para desrespeitos desse nível ao Poder Judiciário. Então, apesar do Alexandre de Moraes não ter lançado mão deste argumento específico, que, no meu entendimento e de outros juristas, seria o argumento correto para fundamentar a prisão do Roberto Jefferson, na prática, essa prisão ela está completamente respaldada dentro do sistema constitucional brasileiro. Tá? Apesar, repito, de ser uma prisão excepcional e que só ocorre numa situação extrema como esta, em que se comprova vários atos, várias manifestações armadas no sentido de querer derrubar a Corte Constitucional, de um ataque direto à separação de poderes, não é? Numa ode à ditadura, numa ode ao golpe de Estado, e isso não, o sistema democrático não pode admitir, né? Porque senão o sistema acaba. Então, a função básica, a função primordial da Constituição e dos poderes que fazem a Constituição se realizar é exatamente defender que esse sistema continue funcionando. E se diante de um ataque não faz nada, o que vai acontecer é que o sistema vai acabar. Então, neste caso específico, eu acredito que a decisão do ministro Alexandre de Moraes foi corretíssima,
né? Tardou, inclusive, deveria ter sido tomado com certa antecedência e deve se repetir caso outras personagens da política resolvam continuar atacando as instituições. Isso não pode ser admitido. Tá? Nós estamos numa situação de extrema instabilidade política. Esses ataques ao STF e ao Congresso Nacional têm se multiplicado. Tá? A gente percebe nas redes de WhatsApp movimentações, né, de extremistas insuflando os cidadãos em relação a esse tipo de movimentação, e isso deve ser não só repudiado, mas deve ser combatido diretamente pelos poderes da República. Nenhuma dúvida disso. E quando você cita outras personalidades que fazem o mesmo que Roberto Jefferson fez, nós tivemos nesse final de semana circulando áudios, inclusive do cantor Sérgio Reis, que já foi deputado federal, afirmando ali que havia uma organização de manifestação de caminhoneiros. Depois, líderes dos caminhoneiros negaram que houvesse manifestação marcada a favor de Jair Bolsonaro. E, entre outras coisas, ele disse o seguinte: se em 30 dias eles não tirarem aqueles caras ministros do STF, nós vamos invadir, quebrar tudo, tirar os caras na marra. Quer dizer, existe ali um conteúdo muito forte também de apelo à violência na mensagem que foi veiculada pelo artista. Você também não enxerga nisso, Rogério, uma tentativa de forçar a barra? Ou seja, eles estão na prática testando os limites das instituições para, em caso, por exemplo, de prisão, se apresentarem como supostos mártires da causa bolsonarista? Olha, Glauco, eu acredito que sim, né? E é importante frisar aqui uma distinção entre a liberdade de expressão, que é garantida pela Constituição, a liberdade crítica, né? Que nós fazemos constantemente, inclusive em relação ao STF, em relação ao Congresso. Agora, uma coisa é liberdade de expressão, para você fazer uma crítica construtiva, mas que não seja a de pregar a destruição da instituição. Tá? Ninguém aqui prega a invasão do STF, a invasão do Congresso Nacional, porque isso não está protegido pelo direito à liberdade de expressão. Tá? O direito à livre expressão, ele não é infinito. Então, quando uma pessoa começa a pregar violência contra as instituições da democracia, quando a pessoa começa a pregar golpe de Estado, o que é claramente o que está acontecendo, né, na fala de alguns personagens, essas pessoas elas estão submetidas à possibilidade de sua prisão, porque não se pode admitir um tipo de manifestação deste nível, porque isso beira ao que a gente vai classificar na doutrina internacional, inclusive como terrorismo. Tá? Ou seja, pregar a derrubada armada do Supremo Tribunal Federal, pregar a expulsão de deputados, senadores com armas invadindo o Congresso Nacional, como aconteceu, né, quando o Donald Trump não foi reeleito, insuflou diretamente alguns dos seus correligionários para invadir o Congresso. Então, isso não pode ser admitido em nenhuma democracia do mundo, e não é. Então, nesse sentido, tardou, mas não falhou o movimento do STF, um movimento bastante forte de afirmar a soberania das instituições democráticas. É preciso que a gente entenda isso. Então, não se trata aqui de censura a uma posição extremista. Se trata de um combate direto a um conjunto de ações e falas que atacam diretamente as instituições no sentido da sua derrubada violenta. Isso não pode ser admitido na democracia. E me parece que o caso do ex-deputado Sérgio Reis se enquadra, ou pode se enquadrar nesse mesmo diapasão. Então, não me surpreenderei se em breve, se mantidas essas posições, e se repetidas essas posições, venha outra decisão aí de prisão desse outro personagem e de outros. Né? Eu acho que nós estamos numa quadra em que não se pode brincar com isso, ainda mais com o presidente da República, que tem estimulado diretamente que esses atores sociais
se comportem desta forma. Então, a gente tem que repudiar veementemente esse tipo de prática. Tá? Então, nesse sentido, uma boa parte da comunidade jurídica está tranquila em relação à decisão do STF e aplaude essa decisão. E digo mais, Glauco, é muito importante que um ministro com o perfil do Alexandre de Moraes seja, a partir de agora, até 2022, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, porque o Alexandre de Moraes, me parece, não vai deixar passar esse tipo de afronta à Constituição, de afronta aos poderes. Isso é muito importante para que a gente garanta, para que a gente tenha a possibilidade de realizar as eleições em 2022. E quando você fala que o presidente da República acaba estimulando esses ataques contra o Supremo Tribunal Federal, nesse final de semana ele postou em uma rede social uma publicação dizendo que vai pedir abertura de processo de impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, porque eles teriam extrapolado os limites constitucionais com seus atos. Inclusive ele fala ali de prisões arbitrárias sem fazer referência a nomes. Quer dizer, existe algum fundamento possível, alguma evidência de crime de responsabilidade por parte de ministros do STF, como aponta o presidente Jair Bolsonaro? Olha, Glauco, não existe nesses atos específicos, se forem esses atos que o presidente está se referindo, nenhum indício de crime de responsabilidade. Agora, é claro que o presidente da República, como outros órgãos da República, tem o direito de entrar com pedido de impeachment. Nós, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, entramos no Congresso Nacional com alguns pedidos de impeachment em relação ao presidente da República. Agora, efetivamente, cabe ao Congresso avaliar se há fundamento. No nosso caso, nós estamos convictos e comprovamos inúmeros crimes de responsabilidade perpetrados pelo presidente da República. Não é o caso, me parece, dessas acusações. A gente não leu ainda, né? O presidente ainda não encaminhou esse pedido de impeachment contra os ministros do STF, mas não me parece que os ministros tenham realizado nos últimos tempos, não é nenhum tipo de ação que possa ser identificada como crime de responsabilidade. É o momento, inclusive, de nós nos aliarmos e nos alinharmos com a defesa do Supremo Tribunal Federal, com a defesa do Congresso Nacional, porque são essas instituições que garantem a possibilidade de colocar limites ao poder majoritário do presidente da República. Essa é uma discussão, inclusive, clássica na ciência política, na sociologia, está lá desde o começo do século XX, nos escritos do Max Weber, não é? Que a função fundamental do parlamento, a função fundamental do Congresso, por exemplo, não é produzir leis. A função fundamental do Congresso é uma função política, é uma função de garantir limites ao exercício do poder majoritário do Executivo. E é isso que está em jogo aqui. O Executivo está acusando o Congresso, está acusando o STF, me parece sem nenhum fundamento, e essas acusações, se comprovarem sem fundamento, colocam diretamente em rota de colisão o Poder Executivo contra esses dois poderes. Isso se chama crise republicana, crise da democracia. Não é? Nós estamos sob risco efetivo e nós não podemos brincar com esse tipo de situação. É uma situação extremamente perigosa para a democracia brasileira. E a reação do STF, nesse sentido, a reação do ministro Alexandre de Moraes foi extremamente bem colocada, foi fundamental para que o recado seja dado. O STF não vai admitir esse tipo de ameaça, esse tipo de pantomima, não é? Porque, afinal de contas, a gente percebe, por exemplo, no caso do ex-deputado Roberto Jefferson, que assim que ele soube que ia ser preso, né, já chamou o seu advogado para dizer como ele está doente, como ele não tem condição de ficar preso. Então, essa é a pantomima de sempre, né? O sujeito se arvora o grande corajoso na frente da televisão, mas na hora de enfrentar diretamente as instituições, né, aparece aí
a real situação, né? De que aquilo ali era realmente uma ameaça, me parece, sem sustento real, né? Então, é possível que essa decisão do Alexandre de Moraes seja mantida no sentido de reconhecer o perigo que é esse discurso de ódio, esse discurso de realização de violência contra as instituições. É claro que o Roberto Jefferson pode continuar respondendo a esse processo, esse inquérito em prisão domiciliar, não vejo problema em relação a isso, desde que, como diz a decisão do Alexandre de Moraes, sejam afastadas aí as redes sociais, né, da manipulação pelo cidadão aí, e a vida que segue, né? Mas nós devemos manter essa atenção, e eu acho que o STF entendeu o seu papel, entendeu a gravidade do momento e se posicionou corretamente em relação a isso. Rogério, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até, Glauco. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD, Rogério Dutra dos Santos. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.